Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Como Ele nos disse hoje, jamais seguir um coração enganoso que faz muitos planos, mas não prevalece, né? A Bíblia diz: do que adianta dizer amanhã vamos a tal cidade, né? Abriremos tal negócio, faturaremos tanto. Não é melhor dizer se Deus quiser, né? Porque quando conhecemos a sua perfeita e agradável vontade, Ele é aquele que, agindo Ele, ninguém impede, né? Quando temos o seu direcionamento, perdão, ninguém sabe em relação ao futuro, né, a não ser Ele. Ele é o conhecedor do futuro. A Bíblia diz acerca dos tempos, né, Ele é aquele que sabe. Ele é o que sabe daquele dia e daquela hora, nem o Filho e nem os anjos. Isso o faz soberano, todo-poderoso, maior que o Filho. Ele é o cabeça do Filho, né? E o Filho é a cabeça daqueles que estão na unidade da fé, como mente de Cristo, negando-se a si mesmo, como Ele mesmo negou. Ele disse que não seja, se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E quando nós fazemos a vontade do Espírito Santo e não a nossa, tudo vai bem, né? Os planos são bem sucedidos, porque não são vontade meramente humana, né? Sabemos que a vontade meramente humana, se não for direcionada pelo Espírito, não vem acompanhado do poder, da autoridade, né? Somente palavras destituídas de sabedoria, né? Onde a Bíblia fala que a sabedoria dos poderosos, né, desta era perversa já vai desvanecendo. Não temas quando a casa enriquece, a sua glória engrandece, porque quando for nada levará consigo. A carne é como uma erva que é arrancada, murcha, né? A glória como a flor, né, que murcha. Não adianta, né, como ele sempre nos diz, não adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. O mais importante são as obras de justiça, que só são possíveis através daquele que nos justifica, o Filho amado, juntamente com a fé, que acompanharão a nossa alma para o tribunal de Cristo. Daquele dia, daquela hora que somente o Pai sabe, nem o Filho nem os anjos, né? Sabemos que o Filho está organizando tudo, preparando a sua vinda através do anjo do concerto. E quando estiver tudo organizado, ele entregará o governo ao Pai, e então virá o fim, né? Ele virá na glória do Pai, juntamente com os seus anjos. Ele, sendo feito um pouco menor, pela submissão do coração, ele é uma aliança superior à dos anjos. Se tornou mediador não somente entre Deus e homens, mas também entre os anjos, né? E os anjos, um é que planta, o outro é que colhe. Os anjos são os ceifeiros, né? Aqueles que vão fazer a ceifa. O anjo do concerto está arrancando toda a planta celestial que o Pai não plantou. Ele está arrancando o joio, aonde a Bíblia diz: outra vez vereis a diferença entre os que servem e os que não servem.
os que seguem o Tissadico e o justo, e os que seguem o Racham, o maldoso. E haverá também um remanescente, a Bíblia diz, né, aqueles que ele é riquíssimo em misericórdia e benignidade, e aqueles que ainda estiverem com o nome escrito na Jerusalém celestial serão purificados, refinados no fogo, né? O sal é provado no fogo, aonde é como o crisol, né? Para o ouro e para a prata, retira toda a impureza. Também existem aqueles que serão como prata de escárnio, né? Porque a Bíblia diz que aqueles que blasfemaram contra o seu espírito, não há perdão, né? Há pecado que não é para a morte, mas também do pecado contra o Espírito Santo não há perdão. A Bíblia diz: a estes nem oreis, né? Porque ainda que orais, não vos ouvireis. Nós devemos perseverar dia após dia, segundo a sua justiça, né? Exercendo o direito, orando por todos os santos, orando pelos adversários, né? Que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Lembrai-vos de fugir da vanglória, né? Que ele nos ensina. O servo inútil não herdará o reino dos céus, aquele que larga a mão do arado. Mas fazei em oculto, que o Pai que está no alto os galardoa, né? Não toqueis trombeta para que os homens vejam, e após fazer tudo, considerai inútil, fazendo assim fugis de toda vanglória, porque a vanglória é maligna. Lembrai-vos que aquele anjo, né, quando contendia ali com o corpo de Moisés, ele disse: o Senhor te repreenda. Ele não quis usar de autoridade própria, porque Deus não poupou nem mesmo os anjos, né? Ali os destituindo da sua glória, né? Aqueles juntamente com Lúcifer, juntamente com um terço que se rebelaram no alto dos céus, antes mesmo das primeiras obras do mundo antigo. Rebeldia, rebelião, né? Desobediência, tudo provoca a ira de Deus. Atualmente a ira do Cordeiro que está com o governo sobre os seus ombros. Muito melhor obedecer do que sacrificar. Lembrai-vos, né, que o profeta Samuel disse a Saul: muito melhor que a gordura dos carneiros é a submissão do coração. Perseverais obedientes, porque aqueles que estão em conformidade com aquilo que Deus declarou: este é meu filho amado, em que me comprazo, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Quem assim persevera, além de um irmão, tem um amigo na adversidade, né? Ele é aquele onde, através do Consolador, do qual ele disse: o Pai, é necessário que eu vá. Quando ele fez, né, as primeiras as aparições após a ressurreição, ali ele disse, né, vede, tocais, espírito não tem corpo, né, ossos, tem algo para comer, beber, e assim ele comeu, bebeu. Vede, espírito não come, não bebe. E assim um corpo ele preparou, e ele disse: vós não me retenhas, porque é necessário que eu vá para o Pai, para que ele vos envie o outro Consolador. Consolador com a ascensão de Cristo, né, o advogado, aquele que nos defende do vil acusador, aquele que nos direciona, e aquele que tem ouvidos e ouve sua voz, segue nas atitudes que ele nos orienta, da qual nós perseveramos no caminho.
o caminho da retidão, da reverência, do temor, que é o princípio da sabedoria. O fim é teme a Deus, a Cristo, e alcance o entendimento do alto, né? Do alto, que é puro, sem hipocrisia, que se alcança desviar do mal, porque o entendimento de próprios olhos não se desvia, não se alcança. Ninguém produz os bons frutos por si mesmo. Ele diz, não há árvore má produzindo bons frutos, e nem inversamente árvore boa produzindo maus frutos. Conhecereis por seus frutos, né? E aqueles que vivem agora de forma injusta, as suas primeiras obras de justiça não são possíveis de o justificar. Porque fé e obras caminham juntas, e se agora está vivendo injustamente, as suas primeiras obras não são possíveis de o justificar. Tem que ser perseverante, a fé participante do início ao fim, operando os dons irrevogáveis segundo o amor, a forma correta de operar os dons, perseverante, cumprindo o grande mandamento: amarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas posses, suas forças. Amar o próximo como a ti mesmo. Aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama a Deus. Aquele que diz que seu irmão é um idiota, o qual vê, como podeis dizer que ama a Deus a qual não vê. E assim nós devemos perseverar, guardando, como Jesus diz, só há um bom, os mandamentos. Todo aquele que guarda na tábua de um coração de carne, praticando o Evangelho, ouvinte e praticante, porque aquele que é somente ouvinte engana-se a si mesmo. Já aqueles que seguem segundo o coração de carne, o espírito reto e inabalável, são aqueles que a Bíblia diz: clama a mim, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. E ele nos anuncia, nós ouvimos a sua voz e perseveramos nas obras de justiça, dia após dia, porque assim, quando nós procedemos, há mais esperança, para aqueles que... Porque agindo ele, ninguém impedirá. Aquilo que é impossível para nós, para ele é possível. E tudo ele opera em nós. Não seguimos o coração enganoso, mas seguimos o direcionamento do Espírito Santo. Falamos aquilo que ele coloca em nossa boca, manejando bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa, cingindo os lombos, a cintura com a verdade, usando o escudo da fé com o qual apagamos os dardos inflamáveis do maligno, revestindo o capacete da salvação, calçando os pés na preparação do Evangelho, do qual somos ministros de uma nova aliança. Cinge a cintura, a espada, o herói, e assim a verdade, o Espírito é a verdade, como está escrito: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Aquele que anda segundo o Espírito anda com a verdade, andando em todo tempo. Lembrai-vos de Pedro, que ao mesmo tempo que revela: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ao mesmo tempo que foi revelado em Espírito, ele na carne, quando Jesus disse que era necessário que subisse para Jerusalém e padecesse na mão das autoridades, na mão dos sacerdotes, ele disse: não permitiremos que façais isso contigo. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, a vossa atitude reflete a dos homens, porque ele estava segundo a carne, ele estava indo contra a palavra, porque era necessário que Jesus padecesse para alcançarmos, através daquele alto preço ali no madeiro, alcançamos a salvação e a vida eterna. E assim
nós perseveramos dia após dia, segundo o entendimento do alto, né? Segundo Cristo operando em nós, o Espírito enviado pelo Deus Altíssimo, o Espírito que é a verdade, que liberta, que cura, que restaura, a revelação que não permite jamais que o adversário arranque a verdade que está em nós. E em mais um dia perseverantes, seguindo o seu direcionamento. Agindo ele, ninguém impedirá, né? Aquele que seu alicerce está sobre o Evangelho, a rocha, jamais ele naufraga na fé, ele segue firme, em passos firmes, em retidão, em sinceridade, na reverência, no amor sincero. Final de dia abençoado a todos. O amanhã ele já nos preparou, porque quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.